vai falando com a gente no 987 31 36 96 através do nosso WhatsApp, pedindo a tua música e pedindo também o teu sucesso. Também você pode participar através do Telegram, é o mesmo número, 987 31 36 96. Para você que está fora do estado do Maranhão, o código daqui é o 98. Tá na hora do nosso quadro Quem Inventou? Qual será a curiosidade de hoje, hein? No Quem Inventou? Quem Inventou é o nosso quadro mais novo aqui do nosso programa. Vocês estão curiosos, né? Quem inventou? A gente já descobriu quem inventou o rádio, quem descobriu quem inventou a televisão, quem inventou o liquidificador, não foi? E agora nós vamos descobrir quem, professor, o quem inventou, o que tem hoje aí no Quem Inventou. Taca na tela aí o quem inventou. Quem será que inventou isso? Quem será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Muito bem, no Quem Inventou hoje nós vamos descobrir quem inventou o relógio. O quê? Não acredito. Quem será que inventou essa máquina fantástica, né? O relógio, quem teve essa ideia maravilhosa? Vamos fazer, para isso é preciso a gente fazer uma viagem no tempo, a história dos relógios. O relógio que conhecemos hoje, né? Esse aí que você tem no seu braço, né? Tá assim meio velhinho, mas tudo bem, né? Tu nem usa mais, né? Muitas pessoas deixaram de usar o relógio. Eu, inclusive, ganhei um relógio, né? Ganhei um relógio caríssimo que eu não tive coragem nem de usar. Eu ganhei um relógio caríssimo do irmão que me deu. E o relógio é caríssimo. Eu usei só uma vez e fiquei com medo. O quê? Não acredito. Eu fiquei com medo, né? Eu moro aqui num bairro chamado Vila Vitória, em São Luís do Maranhão. E assim, de vez em quando a gente ouve umas conversas assim, cabulosas, né? A gente ri pra não chorar, né? E aí eu fiquei com medo de usar o relógio, mas tudo bem. Muito bonito o relógio. Muito obrigado, irmão, que me deu aí o relógio. Gostei demais, né? Que pena que eu não posso assim usar só dentro de casa. Olha só, gente, o relógio que conhecemos hoje é resultado da evolução de diversos instrumentos criados. Diversos instrumentos criados para medir o tempo. Desde a antiguidade, em diversos formatos, já se tinha essa ideia, né? Trata-se de uma das mais antigas invenções humanas, o relógio. O quê? Não acredito. O relógio é uma das mais antigas invenções humanas. E você vai conhecer hoje a sua história e a sua trajetória, né? O ser humano sempre sentiu a necessidade de medir o tempo. Medir o tempo. Mesmo as sociedades mais antigas já observavam padrões da natureza para programar plantios, colheitas e, inicialmente, era importante saber distinguir as estações do ano, né? Então, durante o curso de um ano, eram observadas diversas alterações climáticas que influenciavam mudanças no ambiente, florescimento de plantas, ventos, inundações, chuvas, as chuvas sazonais, né? Reprodução de animais, migração de aves, tudo isso era observado. Então, chegaram-se a uma conclusão que havia regularidade que regia tais fenômenos, né? Então, tudo projeção de Deus, né? Então, o homem chegou à conclusão de que era ali tudo programado, que algo era programado, né? Pelo comportamento dos animais, pelo comportamento das plantas, pelo tempo da produção, entendeu? Tempo da colheita. E o homem começou a observar que era tudo programado, tudo, né, feito certinho, tudo na medida certa. Então, por sua condição de animal racional, eu não considero o homem animal, animal, né? Eu não considero. Se você é um animal, o problema é seu animal. Mas eu não sou animal, né? Eu sou a imagem e semelhança da glória de Deus. Eita glória! Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Mas tem alguns aí que se consideram animais. Se bem que alguns seres humanos se comportam pior do que animais, né? Tem alguns seres humanos que é melhor lidar com o animal do que lidar com eles. É mais fácil lidar com o animal do que lidar com eles. Mas tudo bem, vamos lá.
Então, o homem na condição de, segundo os estudiosos, de animal racional, era apenas uma questão de tempo até que o homem notasse também o movimento regular dos corpos celestes. O quê? Não acredito. Olhando para o céu, as estrelas, aquela coisa toda, né? Aí vê o sol tinha tempo para se pôr, tinha tempo para, né? Comportamento do sol, comportamento das estrelas e tal. Então chegou-se o comportamento, o movimento dos corpos celestes. O primeiro registro das fases da Lua, por exemplo, foi feito na pré-história há cerca de 30 mil anos. O quê? Não acredito. 30 mil anos, que exagero, né? Que exagero, né? Se a Terra não tem nem 6 mil anos. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos fingir que a gente acreditou. Certo. Então, os primeiros registros da fase da Lua foram feitos na pré-história há cerca de 30 mil anos. Isto mostra como a contagem do tempo tem sido... Cala a boca, risadinha. Tem sido utilizada há muito tempo. Mais tempo do que muitos imaginam. E por esse motivo, especula-se que pode ter tido aí um papel fundamental no progresso das civilizações, ditando o seu ritmo, né? Ditando o seu ritmo. Então, foram feitas essas observações. Mas para atender às novas necessidades, como o passar dos anos, o ser humano passou a inventar formas cada vez mais precisas de medir o tempo. Já não era mais suficiente medir os anos, meses e dias. Para isso, aos poucos foram sendo inventados os instrumentos para medir intervalos de tempos mais curtos que aqueles que já foram definidos pela própria natureza. Esses dispositivos têm sido utilizados por milênios. O quê? Não acredito. Tem sido utilizado por milênios, né? Milênios tá bom, né? 6 mil anos, a Terra mais ou menos. Mais ou menos, que o homem apareceu na Terra é isso, 6 mil anos. Então, milênios aqui tá bom, né? Tá legal, tá confortável. Certo? Então, esses instrumentos que têm sido utilizados por milênios, operando de acordo com os mais diversos princípios, em comum, eles possuem o fato de marcarem as horas e todos eles culminaram no relógio que conhecemos hoje. Portanto, podem ser considerados relógio também. Pode ser considerado relógio também. Mas a palavra relógio vem do latim, horologin. O quê? Não acredito. É do latim, certo? No grego também há uma palavra que deu origem à palavra relógio. Horologin, é assim que diz, produção. Horologin. Significa quadrante solar, que marca o tempo. Então nota-se que, portanto, a palavra hora já existia desde os tempos primórdios. O quê? Não acredito. Desde os tempos primórdios, a palavra hora já existia. Porém, ela não tinha o significado específico de hoje. Significava simplesmente tempo ou estação. O tempo não era medido com precisão, por isso a palavra hora era usada com a maior amplitude de significado. Já a expressão quadrante solar diz respeito aos marcadores que utilizavam a sombra produzida pela luz do Sol para marcar o tempo. Era medida pelo Sol, pela luz do Sol, né? Marcar o tempo. Essa foi a primeira forma encontrada para marcar as frações menores de tempo. À medida que o Sol se movia no céu, as sombras alteram sua posição e tamanho. E dessa forma, qualquer sombra pode medir a passagem de um dia. O quê? Não acredito. Olha só. Então, interessante, né? Com o tempo, percebeu-se que a duração de cada dia dependia da época do ano, ou seja, as estações, e tudo passou a fazer ainda mais sentido. A princípio não havia a necessidade de marcar o tempo com muita precisão, mas o ser humano sempre teve muitas ambições, né? E o conceito baseado na simples observação das sombras
para medir a duração de um dia evoluiu. Agora chegou a hora do astro-rei. O relógio de sol foi o primeiro instrumento criado para dividir dividir o dia em partes menores, ou seja, o primeiro relógio em evidência foi, de fato, o sol. Foi o sol, primeiro relógio. Interessante, né? Isso. O relógio de sol foi o primeiro instrumento criado para dividir o dia em partes menores, ou seja, o primeiro relógio em evidências. Descobertas arqueológicas mostram que os egípcios podem ter sido a primeira civilização a usar esse dispositivo por volta do ano 1500 a.C. O quê? Não acredito. Os egípcios foram os primeiros a usar relógio, né? Os egípcios criaram um relógio de sol em forma de T, capaz de dividir o intervalo entre o nascer e o pôr do sol em 12 partes. Ou seja, os egípcios também inventaram o conceito de hora, né? Durante a noite, eles recorriam a um conjunto de 12 estrelas para orientar a passagem do tempo de forma menos precisa, mais eficiente. Só havia um pequeno problema com respeito ao tempo. Quando o tempo estava nublado, aí não tinha relógio. Quando o tempo estava nublado, aí não tinha relógio, né? Não era possível utilizar as sombras do sol durante o dia e nem as estrelas durante a noite para medir o tempo. Ou seja, fica em casa que hoje não vai dar para fazer nada, que não tem tempo. Ai. Interessante, né? Tempo fluido. Cala a boca, risadinha, cala a boca. A clepsidra é o nome de um relógio, né? É o nome de um relógio chamado clepsidra, ou relógio de água. Também foi um dos primeiros sistemas de medição de tempos criados pelo homem. O quê? Não acredito. Um relógio feito que era medido através da água, chamado clepsidra. Foi um dos primeiros sistemas de medição de tempo criado pelo homem. É um dispositivo movido a água que utiliza a força da gravidade. A clepsidra mais antiga, a sua descoberta era da era de 1400 a.C. O quê? Não acredito. Bem antiga, né? 1400 a.C. e pode ser vista no Museu Egípcio do Cairo. Se você for hoje no Cairo, lá no Museu Egípcio, você pode ver essa relíquia, né? Um relógio que funcionava à base de água. O quê? Não acredito. Até hoje tem uma réplica lá no Cairo, né? Uma réplica da clepsidra, que é a mais antiga descoberta da era, né? Cerca de 1400 a.C. Pode ser vista hoje no Museu do Egípcio, lá no Cairo. Trata-se de um recipiente furado na base, por onde saía a água. Os intervalos de tempo são medidos com base na velocidade de escoamento da água, por marcações feitas nas paredes da clepsidra. A sua precisão extrapolou a capacidade do relógio de sol, podendo medir até intervalos de 5 minutos. O quê? Não acredito. Já era mais avançado que o relógio de sol, né? Do sol. Mas também tinha uns relógios feitos nas areias do tempo. O mais famoso relógio da antiguidade era a ampunheta, né? O quê? Não acredito. A ampunheta é um dos relógios mais antigos, ou relógio de areia. São relógios simples de areia, eram formados por 2 cones, a areia escoa do cone, invertido, superior para o cone inferior, e em um intervalo de tempo regular. A história registra o aparecimento desses primeiros relógios, chamados de ampunheta, na Judéia, no ano 600 a.C. O quê? Não acredito. Então, os primeiros relógios chamados ampunheta foram utilizados no ano 600 a.C. Mas sabe-se que eles já existiam na Babilônia e no Egito em torno do século XVI, né? Isso, século XVI antes de Cristo. O quê? Não acredito. Então, na Judéia foi no ano 600 a.C.
mas na Babilônia é mais antigo o seu uso. Um relógio e muitos inventores. Na verdade, não tem uma pessoa que criou o relógio. Tem muitos inventores do relógio. O quê? Não acredito. A patente é para muitos, né? Entrando na era cristã, no ano 725 d.C., um monge budista chinês chamado Ying Xin fabricou o primeiro relógio mecânico de que se tem notícia, né? O quê? Não acredito. Então foi o monge budista, né, Ying Xin, fabricou o primeiro relógio mecânico de que se tem notícia. Ele funcionava com um conjunto de engrenagens e 60 baldes de água. O quê? Não acredito. 60 baldes de água, né? Isso, 60 baldes de água, correspondente a 60 segundos, que compõe um minuto. Então, cada segundo era um balde de água. Meu pai ia acabar com a água do planeta, né? Graças a Deus que inventaram outro, né? Isso aí ia acabar com a água do planeta. Cada balde d'água era um minuto, né? Não, era um segundo. Cada balde d'água correspondia sim. Cada balde d'água era 60 segundos, menos mal, né? Que compõe um minuto. Ou seja, cada balde era um minuto. Ainda assim é uma quantidade muito grande de água, né? Uma quantidade muito grande de água, tá certo? Então, um pouco mais tarde, por volta do ano 800 d.C., o califa Harun ar-Rashid deu a Carlos Magno um elefante. Carlos Magno ganhou um elefante. O quê? Não acredito. Deu a ele um elefante, né? Você não gostaria de ganhar um elefante, irmã Nancy? Pra senhora criar aí na sua casa? Ai, tem gente que não tá dando conta do cachorro. Um elefante. Pronto. Então, um pouco mais tarde, por volta do ano 800, o califa Harun ar-Rashid deu a Carlos Magno um elefante e um relógio mecânico, de onde saía um cavaleiro que dizia as horas. Saía gritando: olha a hora, tá na hora de almoçar. Como o califa era de Bagdá, né? O califa era de Bagdá. Isso pode significar que os primeiros relógios mecânicos foram inventados pelos asiáticos. O quê? Não Os acredito. primeiros relógios mecânicos pode-se dizer que foram inventados pelos asiáticos. Mas quem levou o mérito, como sempre, tem sempre um espertinho que registra a patente, né, e que leva os méritos, mas quem levou o mérito pela invenção do relógio mecânico acabou sendo o Papa Silvestre. O Papa Silvestre foi que levou o mérito, né? Silvestre II. Ao menos no mundo ocidental, isso é verdade. Mas depois desses primeiros registros, diversos outros nomes foram responsáveis pelo aperfeiçoamento de relógio. Dentre eles estão Ricardo de Alifante, Santiago de Dondis e seu filho, que ficou conhecido como Rologris, e Henrique de Vic, todos do século... Que século é esse aqui, produção? Século XIV, né? Século XIV. Depois de Cristo. Então, para guardar no bolso, agora o relógio para guardar no bolso. Dos relógios modernos, tais quais conhecemos nos dias de hoje, os primeiros foram os relógios de bolso. Como ainda eram uma novidade, né? Eram bastante raros e tidos como símbolos de status, né? Símbolos de status, aquela coisa toda, verdadeiras joias restritas a poucos privilegiados. Somente membros da tal alta aristocracia tinham acesso a tais objetos no início, né? Então foi em 1500, época das grandes navegações, as descobertas que em Nuremberg, Perten Ellen fabricou o primeiro relógio de bolso da história. Perten Ellen, né? Fabricou o primeiro relógio de bolso da história por seu formato oval e sua procedência passou a ser conhecido como ovo de Nuremberg. O ovo de Nuremberg. Rapaz, agora o povo andava usando o ovo de Nuremberg para cima e para baixo sem saber nem quem era Nuremberg.
Andava com o ovo do Nuremberg no braço, pra cima e pra baixo. Ai. Que coisa, histórias interessantes, né? O ovo de Nuremberg era fabricado inteiramente em ferro. Do exterior ao complexo mecânico. Cala a boca, risadinha, cala a boca. Interno. Sua corda durava 40 horas seguidas, confeccionada com pelos de porco. Olha aí, pelos de porco, numa espécie de protótipos de molas e espirais que seriam comuns anos mais tarde. O relógio de bolso de Helen foi um divisor de águas na história dos relógios, sendo ponto de partida para diversos aprimoramentos em muitos países, especialmente na Europa. A partir dele, a indústria relojoeira começou a se desenvolver com grande velocidade. O balanço das horas, em 1595, o astrônomo Galileu Galilei descobriu o isocronismo, que nada mais era do que a regularidade do movimento dos pêndulos, né? Aquele relógio que tinha um movimento dos pêndulos, né? O cuco, chamado cuco. Seus estudos serviram de base para a invenção do relógio de pêndulo em 1656 por Christian Huygens. Em 1656, na cidade de Haia, na Holanda. Apenas um ano depois, diversos artesãos holandeses iniciaram a fabricação da invenção, que se difundiu rapidamente por todo o mundo. Aliás, até hoje os relógios de pêndulo são procurados por seu valor estético, né, e artístico, né? Tem aquele glamour, aquele famoso cuco, né? O quê? Não acredito. O cuco, fica cuco. A história do relógio aqui é bastante grande, né? É a história pro dia todo. Moderno, mas nem tanto. Depois de todos os relógios mecânicos, começaram a surgir novas variedades de técnicas de registro do tempo. Uma dessas invenções descendente direto do relógio de bolso, que estamos falando do relógio de bolso digital, invenção de um engenheiro austríaco chamado Joseph Pauleb. Ele inventou o mecanismo batizado de hora polar. Em 1883, o sistema era composto de duas janelas em um mostrador, nas quais apareciam as horas, através de discos rotativos. O segundo ponteiro permaneceu funcionando de forma convencional. Nota-se que trata-se de, na verdade, um protótipo do sistema digital, mas ainda analógico. A história dos relógios digitais, de fato, começou no final do século XIX, produção. Que século é esse aqui? Ah, sim. Isso. Vamos lá, vamos conferir aqui os algarismos romanos, né? X é 10, né? 11. Isso. Certo. Século. Isso. Vai conferindo aí. Século 21. 21? Com a descoberta de uma propriedade de certos cristais, como o quartzo e outros materiais que podem transformar a energia mecânica em energia elétrica. Pronto, legal demais, né? O fenômeno conhecido como efeito, né? Fenômeno conhecido como efeito piezoelétrico. Foram os irmãos Pierre e Jacques Curie, os descobridores e primeiros estudiosos dessa tecnologia. Eles acabaram percebendo que o efeito inverso também ocorria com a alteração das características elásticas dos cristais mediante a aplicação de correntes elétricas. O canadense Henry Marrison baseou-se nesse princípio para, em 1927, utilizar minúsculos pedaços de cristais de quartzo em um relógio. Os cristais recebiam correntes elétricas geradas de uma pilha e que vibravam, né, a exatas 32.768 vezes por segundo. Com essa regularidade, é possível registrar com precisão cada segundo através de um microprocessador. O quê? Não acredito. Os homens são inteligentes. Todo o sistema é então ligado a um display digital ou mesmo os ponteiros analógicos
mostrando as horas e os minutos segundos. Mas pastor, não tem brasileiro nessa história? Não tem brasileiro na história dos relógios? Os brasileiros estão sempre por dentro de todas as invenções? Olha, gente, tem brasileiro sim. Tem brasileiro sim. Um brasileiro de pulso firme. Algumas fontes atribuem a invenção do relógio de pulso a um relojoeiro chamado Abraham Louis Beguet. Ele teria confeccionado o primeiro relógio de pulso conhecido em 1814 por encomenda da irmã de Napoleão Bonaparte, a princesa de Nápoles, Carolina Murat. Porém, as fontes são escassas e não há como comprovar a veracidade dessa informação. A hipótese mais aceita é de que o inventor do relógio de pulso tenha sido o mesmo do avião, né? A hipótese mais aceita é de que o inventor do relógio de pulso tenha sido o mesmo inventor do avião, o brasileiro Alberto Santos Dumont. Olha só, Alberto Santos Dumont. Ou seja, Santos Dumont está envolvido também não apenas em mais duas invenções de origem controversa. Conta a história de que o pai da aviação necessitava de uma solução prática para poder cronometrar os seus voos, como todo mundo. Ele possuía um relógio de bolso preso a uma corrente, mas teve a ideia de encomendar um relógio que pudesse ser preso ao braço, facilitando o controle das horas. Então o pedido foi feito ao amigo famoso relojoeiro Louis Carrier em 1904 e Carrier entregou ao amigo o que é considerado por muitos como o primeiro relógio de pulso do mundo. O objeto ganhou o nome de seu dono, o relógio Santos Dumont. Brasil! Então, na verdade, ele deu a ideia, né, de usar a máquina no pulso. Então, é essa que deve ser a ideia atribuída a Santos Dumont. Não o inventor do relógio, mas aquele que teve a ideia de usar no pulso, né? Assim? É desse jeito mesmo. Então, ele teve a ideia de usar no pulso. Em 1911, passou a ser comercializado, fazendo sucesso entre soldados que lutaram na Primeira Guerra Mundial. Ele é fabricado até hoje, da mesma forma que o original, com cada parafuso e a pulseira de couro, até hoje, né? O quê? Esse relógio que o Santos Dumont encomendou é usado até hoje. O nome do relógio é o relógio Santos, né? Isso, o relógio Santos. Com o tempo se dividiu ao longo do tempo, né? E essa é a controvérsia história do relógio. Bem grande a história do relógio, mas bem interessante, né? Esse foi mais um quadro Quem Inventou? Será que inventou isso? Quem será que teve essa ideia genial? Quem inventou? Muito bem, depois de todos esses esclarecimentos, eu preciso ir para um rápido intervalo, já já eu volto.